Ezequiel 34. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentarem as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestir de lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrantada não ligaste, e a desgarrada não trouxeste, não tornastes a trazer. A perdida não buscastes, mas domina sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor. Tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que, porquanto as minhas ovelhas foram entregues a rapinas e as minhas ovelhas vieram a servir de pastos a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas. Os pastores apacentaram-se a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pastos. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que estão no meio das suas ovelhas dispersa. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-la-eis de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia da nuvem e da escuridão. Tirá-los-ei dos povos e congregarei dos países e atrarei a sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel. Não é o Israel físico aqui que o Senhor está falando. Ele está falando do Israel espiritual. Porque agora, sempre na verdade foi nosso verdadeiro pastor, é Jesus. E os montes que ele fala são os montes espirituais da nossa fé, com a nossa conexão com ele, junto aos rios, em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco, e ali se deitarão no bom redil, pastarão em pastos gordos, nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida eu buscarei,
A desgarrada eu tornarei a trazer, a quebrantada eu ligarei, a enferma fortalecerei, a gorda e a forte destruirei, apacentá-los-ei com juízo. E quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos bastam os pastos bons, os bons pastos, senão que pastais o resto do vosso pasto aos vossos pés, e não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés, né? Com falsas profecias, falsas palavras, coisas de homem, prosperidades, que o reino de Deus é feito disso, e coisas materiais, e não tem nada a ver, e começa a sujar a palavra que é linda e limpa. E aqui o Senhor está se referindo a Israel espiritual. E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Deus assim lhe diz: eis que eu mesma julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra, porquanto com o lado e com o ombro dais empurrão com os vossos chifres, escorneais todas as fracas, até que as espalhe para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Amém? É quem as apacentará, e ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus. O meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse: farei com elas uma aliança de paz. Acabarei com as feras da terra. Habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques. Desde delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, farei uma bênção e farei descer a chuva a seu tempo. Chuva de bênção será. As árvores do céu darão o seu fruto, a terra dará a sua novidade. Estarão seguras na sua terra, saberão que sou eu, o Senhor, quando eu quebrar as suas ataduras do seu jugo e as livrarem das mãos dos que o serviram delas. Não servirão mais de rapina aos gentios, as feras da terra nunca mais as devorarão, habitarão seguramente, ninguém haverá que as espante. E levantarei uma plantação de renome, nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Muitas pessoas confundem quando o Senhor fala na palavra dele de Israel com esse Israel físico que está aí. Não é isso. O Israel que o Senhor se refere é o Israel espiritual. Jesus falou que o reino dele já estava dentro de nós, porque ele veio para os que eram dele, mas eles não o receberam. Mas ele disse que a todos quanto o receber e acreditar nele, ele deu o poder de ser feito os verdadeiros filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então Israel
é um lugar espiritual, é a terra prometida na cidade celestial e nós estamos caminhando para lá, quem crê em Jesus Cristo e aceita Ele como seu Salvador. Porque até hoje, esses judeus físicos que tem aí, claro, com raridade, né? A maioria que estão de Israel físico rejeitaram Jesus e não aceitam Jesus como seu Salvador. Então, diante de Deus, eles não são nada desse Israel que a Bíblia fala, mas aqueles que aceitam Jesus, que são os verdadeiros israelitas. Fim da mensagem. E para você ser um verdadeiro judeu espiritual, é só aceitar Jesus como seu único Salvador. Ele falou claramente: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Apenas repita uma oração simples, porque ele disse que você tem que ser um menino para ir para o céu. As crianças, eles acreditam, simplesmente aceitam o que seus pais falam. Então só repete: querido Jesus, por favor, perdoa meus pecados, entra em meu coração, me dê a vida eterna, encha-me com teu Espírito Santo, para que eu possa entender e ler a tua palavra com olhos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Através da chave do reino, você vai ver sua vida mudar. Obrigado, Jesus.